Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Ontem eu vi uma live do Rangel e o Rangel, tipo, super apoiou o que a Sandrinha Pingo de Ouro falou referente ao Marcos. E ele falou: podem me julgar, pode falar que eu sou ingrato, injusto, pode falar o que quiser, mas eu concordo com tudo que ela falou. Gente, todo mundo sabe que eu não falo muito do Rangel, porque o Rangel é muito difícil assistir as lives dele, né? Ele não passa muita credibilidade. Quando ele tá falando, ele para o assunto e vai conversar com a esposa. Depois ele volta, aí já perdeu o raciocínio. Aí, tipo, não segue mais o que estava falando. Até para fazer um corte das lives do Rangel é difícil, né? Mas enfim. E também tem outra coisa, né? Ele coloca muito o nome de Deus nas lives. E se você não pratica o que você fala, não é referência nenhuma. Mas enfim. E depois que eu estava assistindo essa live dele, achei que ele foi super sincero, teve um posicionamento bacana. Inclusive, ele falou sobre a religiosidade do Marcos, né? Ele disse assim, nossa, você vê, encontro com Deus, o cara não vai em nenhum, né? Ele super exalta o encontro com Deus, não, porque ali é o encontro com Deus de verdade, a pessoa que vai ali, ela muda, que ela pode ser o que for, ela vai para o encontro com Deus, ela volta outra pessoa. Isso só não acontecia com os adictos, né, gente? Quando ele chegava era aquela empolgação, mas depois voltavam a fazer tudo que faziam. Mas enfim, então ele sempre exaltou, mas ele nunca foi. Ninguém nunca viu o Marcos fazendo vídeo, nem quando ele foi para Itacoatiara, ele não foi lá na igreja do pastor Arisson e assim, e tá sempre falando que Deus é o centro de tudo, que o projeto é de Deus, que a mãe é uma santa, que a irmã também, sabe? Sendo que na Bíblia ela não tem essas particularidades, né? Ela não tem exceções. Ou você serve a Deus ou você não serve. Não tem meio termo, não tem exceção. Ah, é porque Deus sabe do meu coração. Deus sabe do coração de todo mundo. E todos nós somos falhos, imperfeitos. Por isso que Deus é um Deus misericordioso. Porque ele acaba nos perdoando, né? Quando ele sabe que a gente se arrependeu de coração, porque ele tem o poder para saber isso. Nenhum ser humano tem esse poder. Então, se ele tem esse poder, então quando ele vê que a pessoa realmente está arrependida de coração, ele vai lá e perdoa. Mas ele sabe que nós somos imperfeitos, né? Então, gente, o Marcos, ele coloca como se ele tivesse um contato em particular com Deus. E a Bíblia está aí para nos ensinar, né? Como a gente deve agir, orientando sobre como que vai ficar esse mundo, né, daqui para frente, como já está esse mundo, né? Como a Bíblia diz, que jaz no poder do iníquo, por isso que a gente vê coisas absurdas aí, né? Você vê que hoje em dia o dinheiro fala mais alto. As pessoas, o dinheiro é sinal de poder, né? Não é segurança, né, para o seu dia a dia, para comprar um remédio, para você se alimentar. As pessoas usam o dinheiro como questão de poder, não é segurança. Mas enfim, então, o Rangel, ele abriu o jogo sobre isso com o Marcos. Eu acho que a única vez que eu vi o Marcos dentro de uma igreja era aquela igreja que tinha academia, que o Marcos, que eles fizeram uma igreja improvisada em cima, e mesmo assim ele chegava sempre depois, ou ele estava ali gravando, nunca participou diretamente, né, gente? E a fé sem a obra é morta. A Bíblia fala isso, e lá não está com exceção do Marcos e família, não. Entendeu? Então é assim, essas pessoas, elas se enganam, né? Elas colocam o nome de Deus para as pessoas falar, não, aquele ali é de Deus. Então todas as atitudes erradas da pessoa, elas justificam, ah, mas eu sou assim porque é eu com Deus, né? Então a Bíblia está aí para nos ensinar como a gente deve agir. Mas essas pessoas usam o nome de Deus em vão. Elas acabam sendo pedra de tropeço. Porque uma pessoa que fala, não, eu não quero seguir esse Deus dele. Esse Deus dele, ele fala que é prostituto, que fica com jovens, mas o Deus dele permite tudo isso. Mas deve ser realmente um Deus em particular, né? Não esse Deus que criou todas as coisas, né? Porque as coisas de Deus são perfeitas. E a Bíblia deixa claro isso. Então, o Rangel falou exatamente isso, que ele é tipo, fala o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque todo encontro com Deus, ele arruma uma justificativa. Ah, não dá porque eu tô com isso, que eu vou fazer aquilo. E muitas vezes ele ia pro banho, às vezes ele ia competir lá, não sei se é de carro, de moto, que uma vez ele até ficou perdido lá
no meio do mato lá. Então a gente vê que é uma pessoa que fala muito sobre Deus para conquistar as pessoas, porque as pessoas parece que têm essa carência, né? Falou, ah, eu sou de Deus, pronto, as pessoas exaltam. Elas não conseguem entender que o ser humano é imperfeito. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, filho ia virar contra pai, pai contra filho, ninguém ia ter dó mais de ninguém. As pessoas iriam ser mais amantes de Deus, ou mais amante do dinheiro do que amante de Deus. E é isso que acontece, porque o dinheiro está em primeiro lugar. Quando eles querem ganhar dinheiro com o nome do inimigo, aí eles falam, ó, a gente vai tentar conseguir X valor. O inimigo não vai conseguir nos derrubar. Aí as pessoas que acreditam em Deus, nossa, é mesmo, vamos ajudar porque é o inimigo. E quando eles querem que é Deus, eles falam, não, eu estou pedindo esse valor porque Deus vai me abençoar, Deus sempre me abençoa. Aí as pessoas vão lá e ajudam porque Deus vai abençoar. Só que a gente vê que essas pessoas, elas só vêm a nós, ao vosso reino nada. Não são pessoas que ajudam o próximo diretamente. Porque um cara que se diz milionário, um herdeiro, será que ele não poderia conversar com a mãe? Mãe, ajuda aí, vamos fazer uma vaquinha para ajudar o projeto, vamos regularizar a situação do projeto. Mas não, para ele é mais fácil dizer, ah, as cobras fecharam o projeto. Quem fechou o projeto foi ele mesmo, com as irregularidades. Se ele andasse todo certinho, poderiam denunciar até 2050, que nada ia acontecer, gente. O justo não se justifica, entendeu? Então, se as denúncias fizeram com que fechasse o projeto, porque o projeto estava ilegal, as atitudes estavam ilegais. Porque se ele andasse conforme a lei, com certeza não teria problema nenhum, as pessoas iam dar com a cara na porta. Mas não, se acontecer alguma coisa, porque alguma coisa de errado tem. Mas enfim, aí o Rangel, né, acabou abrindo o jogo, falando a real, sobre muitas coisas que aconteceram lá dentro do projeto. Falou sobre essa questão da religião, que ninguém nunca vê esse homem dentro da igreja. E se ele fosse, com certeza ele ia fazer uma live, porque ele precisa mostrar para as pessoas, né? Precisa comover as pessoas mais. Então ele iria para dizer, olha gente, estou buscando a Deus. Mas nem isso ele não faz. Ao contrário, né? É cigarro eletrônico, é bebida, é qualquer uma outra coisa, menos ir lá para a igreja para mostrar que a fé sem a obra é morta. Então ele precisa estar lá na presença para se reunir com os irmãos e todo mundo se fortificar, né? Mas enfim, aí o Rangel, gente, ele falou sobre a Sabrina, né? O que aconteceu com a irmã da Sabrina, porque o Marcos bate na mesma tecla dizendo que porque fecharam o projeto, aí a moça não tinha para onde ir, gente. A moça teve uma live que ela fugiu, ela não queria ficar no projeto, entendeu? Até a Sabrina insistiu e ela falou que não. Mas aí o Marcos usa como as cobras, aí as fanáticas, é verdade, pai, as cobras que fizeram isso com a vida da menina. Gente, como esse povo perde a noção do ridículo, sabe? O bom senso passou lá, ó, muito distante. Não foi ninguém que deu dinheiro para ela, não foi cobra nenhuma, como ele diz, né? Que deu dinheiro para ela, que levou ela à força para casa desse homem, não. A vida da gente é escolhas. E ela escolheu isso para a vida dela. Ela não tinha só o projeto do Marcos. Tem vários outros projetos. Se ele realmente quisesse ajudar ela, ele poderia falar, Sabrina, aqui no meu projeto não dá. Mas eu vou tentar nos cativos. Eu vou tentar nos outros projetos que tem em Manaus. Mas a gente vai ajudar. Mas ele fez isso? Não. Porque é mais fácil culpar as pessoas. Para ele sair como um bonzinho, tá vendo, gente? O cara acorda meio-dia e fala que a culpa é das cobras, porque ele tá acordando. Ah, tiraram o meu serviço. Não tiraram, porque você não gosta de trabalhar. Não é que tiraram o seu serviço. Porque quem quer trabalhar, meu filho, arruma 1001 coisas para fazer. Mas todo mundo sabe que a prioridade dele hoje é a política. E ele deixou claro na live. A prioridade é a política. Então, em relação a Sabrina, aí você vê, né? Ele mostrando na live os áudios, né, da Sabrina pedindo ajuda e dando uma de João sem braço. Tipo, o que você falou? Sabe aquelas pessoas que querem ganhar tempo para inventar algo? Aí não tem o que falar e tá na live e não sabe o que falar? Ai, gente, vocês entenderam? Ai, gente, dando um de doido na live. Sendo que esses áudios ela mandou antes da live. Ou seja, ele nem prestou atenção. E se fosse em outra situação, ele corria lá para casa dela. Ou senão, já falar, gente, vamos resolver a situação da Sabrina. Aí tem o ônibus aí, mas segundo o Belo, né?
Ele falou que não ia emprestar o ônibus, né, para o enterro, porque o ônibus está com problema. Mas cadê a disponibilidade desse homem, que já ganhou muito às custas da Sabrina? Quando foi para colocar a Sabrina lá no projeto, para dizer, quando eles estavam inventando aquelas narrativas lá de que ele tinha fechado o projeto, ele colocou a Sabrina lá e acho que a Sabrina foi a única que aceitou dar a cara para bater, né, e mentir na cara de pau, falar que o projeto estava fechado, e induzindo a moça a exaltar porque o pai ajuda, porque o pai salva vidas, porque o pai é isso, porque o pai é aquilo. O que a Sabrina ganhou agora de ajuda dele? Nada. Nada. Porque se o ônibus dele tá com problema, ele poderia muito bem falar, não, Sabrina, não vai fazer vaquinha, não, porque a Sabrina, gente, foi lá pra casa do Belo para pedir ajuda, para embalsamento, para um monte de coisa. Entendeu? Foi pedir ajuda na live do Belo, que a mãe, a dona Teca e o Belo se dispôs a ajudar. Por quê? Porque o Marcos não moveu uma palha, né? Ele não moveu uma palha para nada disso. Ele quis ir lá para a festa do açaí. Então não está preocupado. Então o problema dele é esse, é só venha a nós, ao vosso reino nada. Sabe? Só ele que tem que ganhar, o dinheiro tem que ir pro bolso dele e já era. Então o Rangel deixou isso claro, que ele só quer isso aqui, ó. É só isso aqui. E o Rangel ainda falou assim, essas bestas que ficam enchendo o bolso dele. Sabe por que essas pessoas, elas vão ser cobradas no futuro. Sabe por quê? Uma coisa é alguém bater na sua porta e pedir 1 quilo de arroz. E você ir lá dar arroz, feijão. O que ela vai fazer dali para fora, problema dela. Você fez sua parte. Agora, outra coisa é você saber que o cara que tem a índole duvidosa, que está enchendo o bolso de dinheiro e não está ajudando realmente as pessoas, e você vai lá e ajuda, então você está contribuindo com o erro. Você é conivente, né? Então, assim, igual quando eu tô lá no centro de São Paulo, que esses moradores de rua, tia, paga um lanche aí para mim, eu dá um dinheiro, eu pago o lanche, levo, dou uma coca, um salgado. Agora, eu dar o dinheiro para eles, eu sei qual vai ser a finalidade. E eu não vou contribuir com ele para ele se acabar mais ainda. Entende? Então, existe muitas essas coisas que as pessoas não se dão o direito da dúvida, né? Porque elas deveriam pensar, poxa, será que esse dinheiro está indo para o destino? Será que ele está realmente fazendo a coisa certa? As pessoas não querem saber, gente. Ah, se a chácara ele pegar para ele, ele merece, ele trabalhou. Ah, se ele ficou rico, ele merece, ele trabalhou. Qual que é a pessoa honesta hoje que trabalha dignamente, que fica rico, gente? As pessoas trabalham hoje para comer, para pagar uma conta, né? Aí o cara não, o cara tem todos os privilégios porque ele resgata adicto e esses adictos ele ajuda com o dinheiro do outro, ele não ajuda com o dinheiro dele, né? Um cara que se diz milionário mendiga proteína, comida para dar para os pintinhos, mendiga tudo, mas não tira R$ 1 do bolso. Entrou na conta dele e lá fica. Por quê? Porque é pessoas que estão fazendo um pé de meia, sabendo que um dia isso aí vai acabar. Um dia tudo isso vai acabar, então ele precisa se precaver. Então existe pessoas assim. Só que nós, seres humanos, por mais que a Bíblia está aí nos ensinando, a gente faz completamente ao contrário. Porque a gente não tem que ficar venerando o ser humano, que é errado como a gente. A gente não tem que venerar ninguém, gente. Quando a pessoa está errada, ela está errada. Se ela está certa, ela está certa. Entendeu? Então as pessoas, elas passam pano demais, em excesso. Então, para ela exaltar esse cara, elas têm que diminuir todo mundo. Ninguém presta, todo mundo é invejoso, todo mundo ficou afim do cara, como se o cara fosse um Brad Pitt. Não, porque quando eu vejo alguém falando, nossa, você também você deu em cima dele e ele não quis, por isso você é revoltada assim. Gente, eu dou risada, porque eu fico pensando, meu Deus, eu imagino um Brad Pitt, mas a gente sabe que não é. Entendeu? Então você acha que essas pessoas têm como se defender? Não. A defesa dela é essa. Por que você não ajuda? Ah, você estava afim dele, ele te deu um fora. Sabe? Sabe essas coisas bem quinta série? Sabe pessoas que não sabem se defender, então elas preferem atacar. Aí ela vai diminuir o outro porque o cabelo é feio, porque o rosto é feio, porque a pessoa não é bonita. Bem quinta série, mas eu nem levo em consideração, tá, gente? Porque se isso tudo não acontecer, a Bíblia tá mentindo.
Porque as pessoas vão ficar cegas e elas estão realmente cegas. Porque se você, você parar para olhar os comentários, eu vi uma moça dizendo: mas é melhor a pessoa estar lá sendo cuidada no projeto, mas a pessoa não para pensar que aquilo não está resolvendo o problema da pessoa. Ao contrário, aquilo ali é a manutenção do uso. Ah, quando eu tô recaindo, eu não estou conseguindo andar, eu vou para lá, fico fortinho e volto de novo para o combate. É isso que as pessoas fazem, que esses adictos fazem. Aí ele poderia fazer a diferença, porque o adicto vai na má intenção, mas ele poderia ter uma boa intenção ali e um bom tratamento. Porque ele ganha para isso. E se ele já é um cara que tinha dinheiro, então ele não tinha necessidade de ficar com R$ 1 de ninguém. Fala, não, gente, aqui a gente tem psicólogo, psiquiatra, a gente paga. Sabe por que a gente paga? Porque a gente ganha para isso, né? Mas não, eles não fazem isso por quê? Porque eles precisam. 70% tem que ir pro bolso deles. Aí 30% ajuda lá para dizer que ajudou com alguma coisa. E as pessoas concordam com isso. Não, tá certo, ele trabalha. Gente, pelo amor de Deus, ganhar dinheiro ilegalmente para vocês é correto isso? Então quer dizer que a pessoa abre um projeto e vai trabalhar com o dinheiro do outro. A gente abre algo quando a gente pode. Olha, eu tenho condições financeiras e até um X valor sai do meu bolso. Passou desse valor, é de doação. E se eu não conseguir, eu fecho o meu projeto, porque Deus sabe de todas as coisas. Que Deus abençoe, que aparece alguém que realmente pode fazer algo, que tem condições financeiras. Mas você ficar na internet expondo pessoas, ganhando em doações, pedindo Pix para tudo, achando que você não precisa pagar um imposto, que você pode colocar seu carro irregularmente em qualquer lugar porque você tem projeto e você está fazendo um favor para a sociedade. Não, você está fazendo um favor para você, porque você está ganhando, ó. Não é uma coisa que você está fazendo, que você está tirando dinheiro do seu bolso, que você não está pedindo nada para ninguém. Porque tem muitos projetos por aí, gente, que não vivem de mídia. Tem muitos projetos que eles vivem de doação, de artesanato, de várias coisas, e que realmente as pessoas. Aí você vai num projeto desse, tem um psiquiatra uma vez por semana. Tem pessoas tomando medicação, tem pessoas seguindo aquele protocolo que é da dependência química. Mas e o Marcos, que ganha tanto dinheiro, não só o Marcos, tá, gente? A gente coloca ele como referência, mas outros projetos também. Que a gente vê os cativos, antigamente era só na humildade. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara já pega as contas, né? Porque ele aprende bem rápido. Aqui, ó, isso aí tem que pagar, aquilo ali tem que pagar, aquilo ali tem que pagar. Aí faz louvorzão, o povo vai lá, doa, doa, doa. Aí tem as redes sociais, mas o povo tá passando a mão na cabeça, é isso aí. Mas a gente vê aí, gente, Flor de Lis. Como que era a Flor de Lis? Flor de Lis adotava um monte de criança lá da periferia e o povo caía matando. Que coisa mais linda! Nossa, a mulher era venerada porque ela fazia esse tipo de trabalho. E quanto que essa mulher ganhou, gente? E depois o pessoal começou a descobrir que tinha até orgia, né? Aquele João de Deus. Gente, para vocês terem uma ideia, se vocês assistirem o documentário do João de Deus, até o cara assumindo os erros, as fanáticas por ele, dizia que era mentira. Mesmo o cara falando, elas diziam que era mentira. Porque essas pessoas estão completamente cegas. Sabe, tipo Big Brother? Que o cara lá, que é o preferido, pode dar em cima da mulher, pode querer beijar a mulher, pode ficar desejando a mulher do próximo porque ele é o preferido, então ele pode tudo. Então as pessoas são mais ou menos isso. O Marcos, qualquer outro de outros projetos, pode fazer o que quiser. Que sempre vai ter pessoas ali passando pano, porque elas vão vir com aquelas palavras já certas, sabe? Tipo decoradas. Você faz o quê pelos adictos? O pai não te quis, né? Por isso que você tá assim. Nossa, como você é feia. Nossa, como você é isso. Você sabe? Aquelas coisas assim, como eu falei, quinta série. A gente nem leva mais em consideração. Porque são pessoas que querem estar nas redes sociais, querem se expor, mas ninguém pode falar nada. As pessoas têm que sempre dar glória a Deus e aleluia. Então o Rangel, ele mostrou sinceridade. Ele falou, tem muita coisa
por trás das câmeras que não é ali quando ele está na live. E a gente sabe que teve muitas coisas que o Marcos fez com o Rangel, né? Muitas coisas, acusou o Rangel de muita coisa, passou muita coisa na cara do Rangel, sendo que as pessoas que ajudavam. O Rangel falou: cadê o dente da Larissa que ele arrumou? Pegou um dinheirão e pegou o dinheiro para ele. Fora dinheiro que o povo mandava e falava: ó, isso aqui é pro Rangel que operou. E ninguém nem via esse dinheiro. Ele disse que era um trabalho para conseguir ir lá comprar alguma coisa no mercadinho para ele, né, que tinha feito a cirurgia, para poder se tratar, porque o dinheiro que o Marcos pegava não queria repassar. Então, gente, é mais ou menos isso. Aí a Sabrina, ela foi, né, deu a cara para bater, veio defender o Marcos. O que ela ganhou agora? Ele ignorou, ela foi ignorada com sucesso, meu bem. Porque por menos ele corre na hora. Fala que tem um BO lá no centro de Manaus, ele sai feito doido com o carro, mas ele vai atrás. E cadê que ele fez? Ele fez alguma coisa para ajudar essa moça. Ele poderia, quando ele fosse mostrar aqueles áudios, ele já poderia estar com o resultado. Aqui, gente, eu vou ajudar com X valor, a gente vai fazer isso e aquilo. Porém, gente, a gente sabe que essas coisas da parte de enterro, se a pessoa correr atrás, ela consegue de graça. Por mais que seja um caixão inferior, mas elas conseguem, né? Mas esse pessoal, eles já aprenderam a ir pelo lado mais prático, né? Pedir é mais fácil. Então, assim, o Marcos, na verdade, ele não ajudou com ônibus, não ajudou com nada. E ainda tem cara de pau de falar: ah, a culpa é de fulano, ciclano, a culpa não é de ninguém. A culpa é dela que se envolveu com isso, né? É as nossas escolhas, é as nossas consequências. E tudo que a Sandrinha falou em live, que eu inclusive postei aqui no meu canal, é verdade, gente. Pessoas que são ricas, milionárias, que têm heranças milionárias, elas jamais querem se rebaixar. Elas jamais querem ficar mendigando o dinheiro do outro. Jamais, elas podem não fazer nada para ninguém, mas elas não vão se dar o trabalho de mendigar. O Marcos, ele é um político nato, porque político é assim. Ele tá, quando ele quer ganhar lá as eleições, ele vai lá, promete mundos e fundos e não cumpre nada. E se for preciso, ele tira de você para colocar no bolso dele, porque ele acha assim: é melhor a mãe dela chorar do que a minha. Entendeu? Então esses políticos, eles são bons de lábias. Eles conseguem convencer, eles têm o poder do convencimento. E o Marcos não é diferente. Por que que só ele consegue arrecadar dinheiro ali? Porque só ele tem esse poder de convencimento, ele não mede esforços. Se for para chorar, ele chora. Se for para debochar, ele debocha. Se for para ele rir, ele ri. Ele não tá nem aí é para nada. É tipo assim, time que tá ganhando não se mexe. Se tudo que ele faz as pessoas passam pano, ele vai melhorar para quê? Ele vai evoluir para quê? E a gente não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, gente. Quando uma pessoa que a gente gosta tá agindo errado, a nossa forma de amar correto é dizer: olha, você errou nisso aí. E vocês veem que o Marcos, ele não aceita que ninguém fala nada. Porque ele já exclui logo, já bloqueia a pessoa com sucesso. Porque ele não quer ouvir. E quando a pessoa não quer ouvir o que o outro tem para dizer, é porque ela se considera a perfeição. E o Marcos não tem perfeição nenhuma, porque nem eu tenho, ninguém tem. Gente, a gente falha constantemente na vida. A gente peca constantemente, né? Às vezes a gente peca em pensamento, ou às vezes uma atitude, às vezes não era pra gente fazer uma coisa, a gente foi lá e fez, e depois falou: oh, meu Deus, me perdoa. Então nós somos imperfeitos. E Deus nos perdoa porque conhece nossa imperfeição. Jesus, quando ele esteve na terra, ele entendeu o que é ser um ser humano imperfeito, né? Então, as pessoas não conseguem entender isso. Então, tudo essas questões de só pensa em dinheiro, só pensa nele. Cadê que ele foi ajudar essa moça, que é a Sabrina? Não, gente. Ele deu linha na pipa, não quis nem saber. Então, o Rangel falou sobre muitas coisas, que o Rangel falou que quando ele saiu do projeto, que o Marcos ficou falando até um quartinho ele tem, ele falou que com os consertos de algum celular, ele conseguiu pagar o quartinho. Porque o Marcos não teve capacidade de dizer: olha, é o Rangel que está pagando. As pessoas que estão doando, ele sempre colocou eu que ajudei. Ajudar com o dinheiro dos outros é fácil, né, gente? Eu quero ver você tirar do seu, falar assim: não, isso aqui é de coração. Eu não vim aqui enriquecer às custas de ninguém. Todo o dinheiro que entra aqui é para os adictos, porque eu não preciso. Eu não preciso de nada disso. Mas a gente vê que ele precisa. Porque ele pede dinheiro para comprar comida para os animais.
tudo ele pede dinheiro, mas ele mesmo tirar dinheiro do bolso foi o presente que ele deu para Sabrina, né? Pela Quando a Sabrina foi lá defender o projeto, cadê que agora ele fez alguma coisa por ela? Ele se fez foi de desentendido, que todo mundo já conhece essas pessoas, elas são assim, né? Elas não assumem que não ajuda ninguém e fica se dando uma de louca. Foi isso que ele fez. Então, o Rangel foi, né? O pessoal falou um monte pro Rangel e assim, gente, eu acho que o Rangel foi feliz nessa live dele, né? Ele falou a real sobre vários outros assuntos. Inclusive, eu fiz um corte, né? Porque a live foi de 2 horas. E eu fiz um corte, assim, de 10 minutos, só das partes mais importantes. Mas ele falou muita coisa. Quem tiver oportunidade, né? De ir lá na página do Rangel, acho que é Novo Rangel, e ver que realmente ele falou muita coisa e diz que tem tanta coisa por trás que ele não pode nem falar. Mas isso a gente já sabe. A gente já sabe porque a pessoa, gente, ela fica cega. Inclusive ele falando da Marina Silva. Gente, isso é nítido. A pessoa que filmou a Marina Silva era o personagem ali dançando. Eu vou dançar para o meu filho. O Marcos não teve envolvimento nessa gravação. O Marcos veio tirar vantagem. Ele viu ali a possibilidade dele conseguir as coisas. E ele conseguiu. Por quê? Porque a Madonna compartilhou. Aí as pessoas, mas foi o Marcos que publicou. Gente, para de ser cego, gente, pelo amor de Deus. Quem teria que estar com essa página de quase 3 milhões é a Marina Silva. E não ele ter colocado no nome do projeto. Ele colocou no nome do projeto, cadê que ele devolveu? Cadê que ele mesmo deu para a Marina o que ele prometeu? Porque ele pegou todo esse público por conta do vídeo da Marina. E a gente sabe disso. Agora, quem está lá passando pano começa a dizer, não, mas não foi. Gente, as pessoas que passam pano para esse pessoal desses projetos, eles querem rebaixar o outro. Os donos de projeto podem fazer tudo que é errado. A gente, se fizer uma coisinha, tá errado, tá contra a lei, mas sempre vai ter alguém passando pano para esses caras. E a gente, como eu falei, a gente usa o nome do Marcos, mas a gente sabe muito bem que todos os projetos, a maioria dos projetos lá de Manaus é assim. Eles acham que eles vão ser isentos de tudo. Eles não querem pagar mais nada. Eles não querem, eles só querem encher o bolso. Porque isso, gente, é pensando lá no futuro. E não penso que eles estão pensando no hoje. Então, ele falando, não, eu tenho que enriquecer, porque isso aí um dia vai acabar. E no dia que acabar, meu filho, eu viro as costas, dou tchau pros besta e vou viver muito bem. Mas, infelizmente, isso é a vida. E a Bíblia não mente, né? Que haveria falsos profetas, pessoas que iam usar o nome de Deus para conseguir as coisas. E essas pessoas, a língua deles estão afiada para falar sobre Deus, mas o coração mesmo está bem distante de Deus. E a gente sabe muito bem disso. Um beijão para todos vocês, que vocês tenham um excelente início de semana, que Deus abençoe, que livre dos imprevistos e vamos continuar, né, gente? Ver o que acontece. Infelizmente, a irmã da Sabrina perdeu a vida e, infelizmente, a vida do adicto é essa. Ela está sempre correndo risco porque eles usam para ter felicidade e essa felicidade momentânea viciam eles. Aí eles não conseguem mais sair. Aí aquele gosto, aquela sensação maravilhosa, né, de chegar de frente a Deus e voltar, é uma coisa que acaba e eles vão estar sempre procurando essa mesma sensação e nunca mais vão conseguir. Aí fica aquela volta, ó, quando vê, fazem de tudo. Tem até uma música dos Racionais MCs que fala assim, né, a mina era virgem, ainda era menor, agora faz chupeta em troca de pó. Então, é mais ou menos isso. As pessoas entram nessa vida achando que elas são mais fortes que a droga e não são, tá? Elas desafiam a droga e infelizmente, né, acabam dependentes. Aí o que elas fazem? Elas têm a doença da compulsividade. Ela não consegue mais parar e ninguém é o culpado por isso. Ela é a única culpada. Ela precisa se aceitar adicta e falar eu preciso de ajuda. Aí a partir desse momento ela vai se internar. Agora o Marcos querer justificar o injustificável é um absurdo. O correto era ele mostrar que é uma pessoa solidária e ajudar essa moça. E não esperar a live para expor os áudios ainda se fazendo de doido. O quê? Ai, gente, que absurdo. Um beijão para todos vocês.